E nesse vídeo eu vou, a partir do cálculo da fronteira eficiente, mostrar como avaliar a entrada de uma ação nesse portfólio, uma vez que você tenha realizado essa simulação de fronteira eficiente, né, com a linha de alocação de capital. A pergunta que vem em seguida é como você avaliar a entrada de uma ação nesse portfólio, né? Então vamos lá. Avaliando a entrada de uma ação no portfólio através do método CAPM. Essa aqui é a fórmula do método CAPM, Capital Asset Pricing Market, onde o retorno esperado do investimento é igual a uma taxa livre de risco, né, mais o beta multiplicando pelo prêmio de risco em se investir no mercado, que nada mais é que o retorno do mercado menos essa taxa de risco, ou seja, a diferença entre uma taxa referencial de mercado, né, como por exemplo o S&P 500 ou o índice Ibovespa, no caso do mercado brasileiro, menos essa taxa livre de risco, né, que aí você pode ter os treasuries de, sei lá, 5, 10 anos no caso do mercado americano, e aqui no Brasil pode ser um CDI, uma taxa Selic, enfim, né? E o beta da ação, que é uma medida, seria um coeficiente angular da reta. É curioso que, se a gente for analisar matematicamente, essa fórmula aqui nada mais é do que uma função de primeiro grau, né? Onde a função de x, que é o y, é igual a vezes x mais b, onde o b aqui ele é um intercepto no eixo y, que vai ser o eixo dos retornos. Ou seja, o retorno se inicia do ponto, a linha, né, o traço da linha se inicia através do intercepto do eixo y, né, de retorno, a partir da taxa livre de risco. Enfim, sem mais delongas, vamos continuar. Essa célula aqui nada mais é do que a obtenção dos dados pela API do Yahoo nesse período aqui. Apesar que nós estamos hoje é dia 16, mas eu vou fazer aqui com dia 12, estou pegando 5 anos, já foi. Essas duas células aqui em seguida é só para tratar caso haja valor Nora Number. E aqui eu faço a verificação, não tem valor nulo. Aqui é o cálculo do retorno, né? Faço um data frame com os retornos diários, anualizo esses valores. Então aqui eu já tenho o retorno anualizado da Via Varejo, que é a ação que que eu estou analisando, com o Ibov, né? Em termos de retorno, dá para ver que foi em 5 anos, né? Quase o dobro aí do Ibov. O desvio padrão. Em contrapartida, olha o desvio padrão em 5 anos da volatilidade, 0,72, né? Essa matriz de covariância aqui vai ser importante para a gente calcular o beta. Então o cálculo do beta também é muito simples, né? Com Python isso aqui fica muito fácil fazer. Então eu tenho o numerador da forma, que é a covariância, no caso do investimento com o mercado, que é 0,37, é esse valor aqui. E o denominador é a covariância do Ibov, do próprio mercado, né? Que seria a mesma coisa que eu calcular a variância, né? Se eu colocasse a variância aqui, seria o mesmo cálculo, daria o mesmo valor. Enfim, o beta é a relação entre esses dois valores. Então, o beta da Via Varejo é 0, no caso aqui, 76%. Né? Não, minto, esse valor não é percentual, não, é um índice. Né? Então, é 0,1. Na verdade, está até abaixo de 1, ou seja, está com uma volatilidade abaixo do mercado. Né? Assumindo que o beta do mercado é 1. Enfim, agora vamos calcular o CAPM, declarando a variável constante. Eu estou assumindo que minha taxa livre de risco, né, está 4,5%. E aqui eu só estou pegando
o retorno do mercado, que é o que já foi calculado aqui, né? Anual 0,18241. Eu só estou armazenando isso aqui nessa variável para calcular. Então aqui nada mais é que eu vou armazenar essa variável aqui, o resultado da fórmula, enquanto eu já tenho todas as variáveis. E aí eu já tenho, ou seja, ó, de acordo com o método CAPM, 15% é a taxa mínima de atratividade, né? Taxa mínima de retorno, em termos de atratividade que eu tenho que considerar para esse ativo, né? Bem interessante isso. Então vamos lá. E agora eu vou plotar isso num gráfico para a gente ver graficamente, enfim, fica mais fácil de visualizar, enfim, tomar uma decisão, obviamente, quer dizer, tomar decisão, né? Isso aqui é só mais uma ferramenta, decisão de investimento não deve ser tomada apenas com base nisso. Essa, deixa eu ver, então, na verdade esse tá sobrando. Aqui, o que é minha Security Market Line? Nada mais é do que uma linha, né? E uma linha, matematicamente, é a ligação de dois pontos, que vai ser o intercepto do eixo X, né? Perdão, no eixo Y, do retorno, que seria a taxa livre de risco. Poderia botar muito bem aqui, né? RF, que eu já tenho armazenado isso. Então vai ser meu risk free ou meu risco de mercado. Essa é a minha linha de mercado, né? Esse é o meu divisor de águas no mercado que eu tenho que avaliar em termos de retorno e risco, enfim, os meus investimentos. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui como funciona isso aqui, porque aí seria um curso de Python, né? Mas enfim, aqui são declarando os parâmetros aqui enfim, plotar os valores aqui. Falando rapidamente, é só a configuração de grid, né, da grade de exibição da imagem, então, os parâmetros que eu uso. Isso aqui é preferência, né? E aqui é o plot aqui eu estou plotando como linha, né? Essa aqui é o método plot, é para você plotar a linha, né? A linha entre esses dois pontos é uma label que eu estou dando nome. E aqui já é um outro método de se plotar gráfica, é o scatter, que aí eu já estou querendo ponto, né? E o ponto vai ser, aí é que eu tenho que declarar dois parâmetros, o eixo x, o valor do eixo x e o valor do eixo y, e é o CAPM que nós calculamos aqui em cima, né? É o CAPM stock. Eu estou dando uma label aqui, enfim. Vamos dar um enter aqui e analisar o. Então, a Security Market Line no prazo de 5 anos. Olha onde está o ponto aqui, ó, em cima da linha, né? Então, assim, para um beta igual a 1, a minha taxa de retorno está aqui na casa de 0,18, né? Deixa eu botar aqui, ó, só para gente. 0,1882. No caso da Via Varejo, para um beta menor que 1, que a gente viu que o beta está 0,76, eu estou tendo um retorno de 0,15. Ou seja, está em linha com a minha Security Market, está exatamente em linha, né? Está bem em cima. Né? Então, assim, a conclusão de que não está nem sobrevalorizado e nem, eu diria, abaixo, não está nem abaixo nem acima. Literalmente
em linha com o mercado, está coerente, ou seja, para um beta menor que 1, ele está dando um retorno em linha com o que seria o esperado, ou seja, a proporção está adequada. Em termos de retorno, se eu fosse plotar, vamos só fazer mais a gente pode até plotar aqui, é interessante fazer eu vou fazer um scatter aqui pelo beta e ao invés de CAPM eu vou colocar a taxa de retorno anual que nós percebemos aqui, nesse no caso foi o 0,30. Pessoal, vou pegar aqui eu vou incluir aqui, então vou colocar aqui o JR3 só para a gente, vou colocar como label desse cara aqui, para a gente ter uma noção em termos de retorno médio anual, período de 5 anos, foi o que nós percebemos aqui. Eu vou incluir esse cara aqui porque eu quero analisar. Como está 0,36, eu tenho que mexer no limite do eixo. Então vamos colocar aqui 0,4, vou aumentar um pouquinho para o beta que está menor, que eu não estou preciso para ver. Olha que interessante, né? Vou colocar aqui também o retorno do... Na verdade, o retorno do mercado já está aqui. Seria o beta igual a 1. Para o beta igual a 1, o mercado está me retornando uma taxa de, como nós já vimos aqui, 0,18. Né? Se eu for considerar o CAPM é o mínimo, né, que eu tenho que, dado a volatilidade da ação, é o mínimo que eu tenho que exigir de um investimento numa empresa como a Via Varejo. Porém, quando você você analisa a taxa de retorno diário, né, dos últimos 5 anos, você percebe que o retorno foi muito acima do mercado, né? Como a gente viu lá, praticamente o dobro. Então, assim, do ponto de vista, quando a gente faz essa análise, ela parece ser, né, te induz a acreditar que é um bom investimento, né? Apesar da volatilidade. O que a gente tem que avaliar agora é do ponto de vista do índice de Sharpe, né? É exatamente a performance, né? Dado o desvio padrão do ativo. Né? Você pode usar esse índice também é muito usado para avaliar performance de fundo, né? É um cálculo muito simples, né? Dado o prêmio, né? Dado o retorno, né? De determinado ativo, dividido pelo desvio padrão percebido nesse mesmo período, ou seja, você vê nada mais é que em termos de performance. Né? De que adianta você também ter um grande retorno associado também a um grande risco? Então, não tem certo nem errado, mas é bom você saber a que preço, a que custo, a que risco você está sendo exposto para em troca da possibilidade de ter um retorno bem acima da média de mercado, né, da referência do mercado. Então, você calcular isso, esse índice de Sharpe, nós vamos utilizar o desvio padrão do mercado, né, que é o 0,22 dos 5 anos, e vou fazer o que eu faço? Eu calculo o Sharpe do mercado, eu já tenho a taxa de retorno do mercado e o risk free, e pelo desvio padrão do mercado. Então, eu já sei
0,64 é o índice de Sharpe do Ibov, né? Do portfólio, e aí aqui é uma conta, né, você pode fazer, eu poderia muito bem baixar toda a minha base de dados, né, de simulação desse cara aqui, dessa minha fronteira eficiente, mas dá para fazer também de uma forma um pouco mais empírica, mais fácil, só para a gente... Opa, cuidado aqui. Só para a gente ter uma noção. Então aqui, o que eu fiz, né? Eu quero ter um índice de Sharpe do que seria um retorno, né? O que seria a performance de um fundo, de uma carteira que faz a tangente aqui com o que seria a melhor alocação, né, de capital do ponto de vista de renda variável. Né? Quando eu tivesse, como se eu tivesse 100% do meu capital alocado numa carteira de ações. Né? Então esse aqui seria o melhor ponto em termos de risco, né, volatilidade, de padrão com retorno. Então a gente pode perceber aqui, ó, que eu estou para um 0,41, para arredondar, a gente pode fazer por 40, enfim, 0,40 para aqui seria, esse aqui é meio, 0,17,5, eu tô em torno de 18, né? 18 para 0,40, 0,41. Se eu vier para cá, para esse pontinho aqui, ó, eu tranquilamente posso assumir um 0,18 por 0,41. Não teria problema nenhum. Foi o que salvo engano, eu fiz aqui. Então eu vou assumir aqui 0,41 para 0,18. Né? Então esse seria, olha o índice de Sharpe do portfólio, né? É um índice bem interessante em termos de performance. Né? Eu tô dando um prêmio de risco para uma volatilidade, ó, similar à do um pouco abaixo ainda, inclusive, do mercado. Ó. Esse seria o que é o que eles chamam de o risco diversificável, né? Que você, sabendo manipular e entender qual a melhor maneira de alocar os recursos, você pode ter, inclusive, em termos de performance, um ganho excelente. Né? E aqui seria o que seria o índice de Sharpe do ponto de vista do ativo. Né? Estou pegando uma média de retorno dele de 5 anos, que está lá no data frame que nós já calculamos. Estou diminuindo isso da taxa livre de risco e estou dividindo pelo desvio padrão percebido também do próprio ativo. Então isso seria, olha como é que está bem abaixo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o retorno, se eu for analisar do ponto de vista, ou seja, ele, embora esteja, existe a possibilidade de ter um retorno expressivo, né, o dobro do mercado, como a gente vê aqui, bem acima da linha de alocação de recursos. Quando você olha isso do ponto de vista do desvio padrão, né, da volatilidade intrínseca a esse ativo, você percebe que não é algo assim tão... requer cuidado. Né? Então, se eu fosse analisar, ou seja, é uma ação característica do... Também diz muito sobre o momento atual da empresa, né? Está passando por uma reestruturação, uma transformação, e também o ciclo econômico do país também está contribuindo para essa volatilidade, né? Dado histórico da empresa. Na verdade, eu diria que o ambiente econômico tá sendo favorável para que haja uma recuperação. Provavelmente, espera-se que para a Via Varejo daqui a
ela vai entrar aí dado, como eu posso dizer, dadas as variáveis econômicas que estão sendo melhoradas, a gente tem, enfim, a taxa de juros nas mínimas históricas, né? Tem IPCA também, inflação controlada, reforma da Previdência, tem reforma administrativa para sair em 2000, reforma fiscal, né, para sair em 2020. Então, tudo isso, né, já também alguns sinais de geração de emprego positiva. Então, tudo isso pode vir a contribuir com o consumo, né? Então, a Via Varejo, apesar nesse período de 5 anos, ter apresentado uma volatilidade de giro padrão significativa, né? Igual a gente vê aqui em 0,72, né? Um, uma referência de mercado a 0,22, realmente é bem relevante. Então você vê que o retorno está associado com uma tomada de risco também considerável, né? Então, quando a gente olha também aqui a variância, né, do ativo a 0,51%, também é bem relevante. Bom, então é isso, assim, espero que tenha sido útil esse bate-papo aqui, esse vídeo. Ele vai estar como um anexo ao artigo que eu estou escrevendo sobre, enfim, o método CAPM, o Beta, Security Market Line, a linha de alocação de capital, e enfim, é isso. Um abraço aí e até a próxima.